Bom, em primeiro lugar, então, muito boa tarde a todos vocês que vieram ver o trabalho. Já foi apresentado, Ricardo Martini, trabalho no BNDES, trabalhei com o Rafael Zilberberg e o Luciano Machado. Nosso trabalho, que é um relatório técnico, por enquanto, a gente ainda vai transformar isso em um artigo científico nos próximos meses, é construindo capacidades fiscais, uma avaliação do impacto do PIMAT sobre os municípios brasileiros. Então, passando aqui. Então, com a introdução, o que motivou o nosso trabalho? Né? O nosso trabalho, então, partiu de uma literatura, que não é uma literatura, inclusive, internacional, que destaca a importância da descentralização de receitas fiscais para o desenvolvimento local. Então, a ideia é que, se estados ou municípios tiverem recursos próprios, vão ter mais incentivos a gastar, a ter gastos mais efetivos no bem-estar da população, do que esses recursos sejam de transferências. Então, nessa literatura tem uma ênfase da importância de investimentos em capacidade fiscal. A habilidade de governos locais têm de obter receitas para financiar a provisão dos seus bens públicos. Então, dentro dessa literatura, nosso objeto da avaliação é o Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão de Setores Sociais Básicos, né, o PIMAT, do BNDES. O objetivo do PIMAT, então, é basicamente apoiar projetos de investimento da administração pública municipal voltados à modernização da administração tributária e melhoria do gasto público. Por que o PIMAT é importante no sentido de melhorar a administração tributária? Porque municípios, a base arrecadatória dos municípios depende do IPTU e do ISS. O IPTU, tanto para um como para outro, exige a existência de cadastros, de sistemas informatizados para o município saber onde está tal imóvel, quanto ele vale, quem é o proprietário. Mesma coisa para serviços, né? Quem são os prestadores de serviços da cidade, quem são os seus donos, qual é a renda deles. Então, isso exige algum investimento para que possa ser tributado. Existem investimentos na geração e na administração de informações para que possa ser tributado. Então, já tem várias variações do PIMAT na literatura. Jogar no Google assim, a variação PIMAT, vocês vão encontrar bastante coisa. Mas o nosso trabalho tem contribuições inéditas. Né? Em primeiro lugar, a gente controla os efeitos de ano do início do tratamento. Isso é uma variável que a gente está controlando. A gente vai olhar efeitos dinâmicos desde o primeiro ano do apoio. A gente vai olhar só o impacto do PIMAT na hora que sai o dinheiro. Mas também um ano depois, 2 anos depois, a gente tentar ver a curva dos impactos. A gente vai trabalhar com um longo painel de dados, de 2002 a 2021, e a gente vai olhar dois vetores de variáveis. São 15 variáveis de resultado ao todo, um vetor de arrecadação e um vetor de gasto e PIB. Então, aqui são os objetivos da avaliação. A gente vai olhar, então, a gente vai testar 3 hipóteses, basicamente. Uma hipótese direta, que é o impacto direto do PIMAT, e 2 hipóteses já de efeitos secundários e terciários. Né? Então, o principal objetivo do trabalho é olhar os efeitos diretos do PIMAT. Então, a hipótese que a gente quer testar é o seguinte: por meio de projetos de arrecadação tributária, o PIMAT é capaz de levar a arrecadação de impostos do município. Depois, as 2 hipóteses derivadas são os efeitos indiretos do PIMAT, que é a hipótese de que a elevação da arrecadação de impostos eleva a provisão de infraestrutura social, que a gente vai entender aqui como gastos em saúde e educação do município. E o efeito terciário, né, de terceira ordem, é a provisão de infraestrutura social e o aumento da arrecadação tendem a impactar o PIB per capita do município. A gente vai olhar não só o impacto geral do PIMAT, dessas variáveis, mas também a gente vai procurar algumas heterogeneidades. A primeira é a intensidade do apoio, que é o valor do projeto contratado em relação às receitas correntes do município. Se a operação é direta ou indireta, eu vou explicar para vocês mais à frente. Em região do Brasil e faixas de DHM, para ver se o programa tem mais efeito dos municípios mais ricos ou mais pobres. Então, assim, o breve histórico do PIMAT. Então, o contexto histórico do PIMAT é mais ou menos o contexto da discussão da tributária no Brasil. Né? Então, na Constituição, o sistema tributário brasileiro até 88 é um sistema basicamente centralizado na União, e a União tinha mecanismos de repasses para estados e municípios e tinha órgãos técnicos que auxiliavam estados e municípios a gerir seus recursos. Com a Constituição de 88, isso mudou de ponta cabeça.
criou-se um sistema tributário bastante descentralizado comparado com outros países. E ao mesmo tempo que criou-se esse sistema tributário descentralizado, todos os órgãos técnicos de monitoramento federal dos gastos municipais foram extintos pela reforma administrativa do governo Collor. O que se esperava? Se o município tem a arrecadação própria, ele vai saber se virar sozinho, não precisa mais de ajuda de órgãos da União. Mas o que aconteceu na década de 90? Houve uma concentração da arrecadação tributária municipal. Os municípios mais ricos e maiores e localizados nas regiões mais ricas do Brasil conseguiram, de fato, aumentar, gerir sua arrecadação de IPTU e ISS e se virar mais ou menos sozinhos. Mas a maior parte dos municípios pequenos, mais do interior, criados em 88 mesmo, não conseguiram transformar a competência arrecadatória em arrecadação de fato, né? Então, continuaram dependentes do Fundo de Participação dos Municípios para tocar o seu dia a dia. Então, nesse contexto, nos anos 90, teve várias pequenas iniciativas do governo federal para tentar resgatar aquele processo de monitoramento, de acompanhamento federal, ajuda federal aos municípios. E no caso do BNDES, esse auxílio veio por meio de empréstimos reembolsáveis, né? O BNDES empresta e espera que o município reembolse o BNDES depois, que é o PMAT, o Programa de Modernização da Administração Tributária. Então foi criado em 97, em 98 focado em gerar aumento de receitas dos municípios, em 99 aumentou o escopo dele, né? Também vai ajudar também o município a gastar melhor. Em 2002 o BNDES faz um acordo com o Banco do Brasil para ajudar no monitoramento e no acompanhamento de risco, né? Então dá uma maior capilaridade no território brasileiro. Em 2006, o PMAT vira uma linha de financiamento permanente do BNDES. Em 2010, criou o BNDES PMAT automático, operações indiretas. A operação indireta, basicamente, o BNDES dá o recurso, mas quem faz toda a operação, todo o acompanhamento, toda a negociação com o cliente final é um banco parceiro. Seja banco público estadual, seja Caixa, Banco do Brasil, seja banco privado. As operações automáticas têm um menor volume financeiro, trabalham geralmente com menor prazo e em parcerias com outros bancos. Vou pegar minha água. Certo, então a história do PMAT é basicamente essa. O PMAT automático, então ele durou até 2018, depois foi meio que descontinuado, mas continuaram as operações diretas. Agora, em resumo para vocês, o que o PMAT faz, o que ele não pode fazer pelas suas normas? O PMAT financia obras civis, montagem e instalações, compra de máquinas e equipamentos novos, aquisição de softwares nacionais, capacitação técnica de servidores. Serviços técnicos especializados e serviços de tecnologia da informação, com a criação de cadastros, georreferenciamento e serviços de aerofotogrametria, que é basicamente foto de satélite de imóveis nos municípios para identificar os limites de cada imóvel, com forma de melhor tributar, identificar a capacidade tributária de cada um com base no tamanho. O que não financia? O PMAT não pode financiar. Minha voz voltou agora com a cabalha. O PMAT não financia obras civis em escolas e postos de saúde, não pode comprar máquinas e equipamentos usados, não pode isso é o principal, não pode comprar e arrendar imóveis. E nem obras de pavimentação e iluminação pública. Ou seja, o PMAT tem que ser focado no seu objetivo final, que é a arrecadação tributária. Não pode desviar para qualquer outra forma de órgão público, para qualquer outro objetivo de política pública. Isso é importante para a avaliação. Então, isso aqui são descritivas do total de operações. O gráfico de cima, então, mostra o número de operações de 98 a 2021. O gráfico de baixo mostra o volume de dinheiro contratado pelo BNDES no mesmo período. Então, até 2021, a gente teve
534 operações em 420 municípios e quase 5 bilhões de operações, valor contratado. Então a gente pode ver que o principal período de contratação vai até 2005 ali, e as operações indiretas são bem concentradas no período 11 e 18. Né? Então a maior parte das operações são feitas diretamente pelo BNDES. Aqui, anotei aqui um dado: 81% dos recursos são em operações diretas e 19% indiretas. Então a maior parte do PIMAT é feita acompanhado pelo BNDES. Então esse aqui é um histograma, esse é o nome desse gráfico. Ele mostra a distribuição do valor das operações, desagregando pela natureza, direta ou indireta. Né? Então, os percentis iniciais de distribuição de ambas são semelhantes. A diferença entre diretas e indiretas é que as diretas têm mais outliers. Aquelas operações de mais de 40 milhões são sempre diretas. Né? O BNDES não conta com parceiros para esse volume de operação. Então, o valor médio por operação dá 9,7 milhões para diretas e 5,4 milhões para indiretas. Esse mapa é interessante, aqui mostra quais municípios brasileiros aqui receberam o PIMAT, que são os pintadinhos. A cor indica a natureza da operação, seja direta ou indireta. E a gente vê aqui também a distribuição por regiões. Né? Então, o PIMAT é basicamente concentrado nas regiões sul e sudeste, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio, São Paulo e metade sul de Minas, né? Mais Mato Grosso, mais Ceará. No caso do Mato Grosso, conversando com o personal, teve uma questão toda de negociação local. Eles tinham um agente local lá que sabia intermediar com os prefeitos, né? Teve esse lado de articulação política. Outra coisa que chama atenção é que, geralmente, os maiores municípios do Brasil são então azul escuro, são operações diretas, né? E o azul claro, aí, as indiretas são municípios mais puxados para o interior, já dado que são operações mais recentes. Isso aqui é a revisão bibliográfica do trabalho. Eu peguei então todos os artigos que já avaliaram o PIMAT antes do meu e resumi tudo nessa tabelinha aqui. Aliás, eu recomendo fortemente para quem está fazendo sua dissertação, sua tese, pegue a literatura empírica e faça uma tabelinha direitinho assim, organizadinha, que ajuda depois a comparar os resultados com os resultados que a literatura já conhece. Não fui eu quem criou essa organização de trabalhos, tá? Mas fiquei fã dessa metodologia. Então, não vou ler trabalho por trabalho, mas vou dizer qual é o síntese desse debate aqui. Geralmente os trabalhos com resultados mais favoráveis ao PIMAT, né, são aqueles trabalhos que usaram métodos de analíticos mais arrojados, mais sofisticados, né, que tentaram melhor identificar a relação de causalidade, apoio-resultado. Trabalhos só que usaram dados de painel para ver antes e depois, comparar só tratados e não tratados, sem olhar a questão de quem são os tratados, como foram tratados, encontraram resultados um pouco mais fracos da causalidade do PIMAT. Então, a principal referência do nosso trabalho é esse trabalho da Gadeni, que ela usou paramento para o score de propensão, depois para filtrar, para identificar a probabilidade de cada município ser apoiado pelo PIMAT com base nas suas características. WLS, que é um método de regressão ponderado, e variável instrumental para ver se o PIMAT foi um instrumento para o município investir em saúde e educação. Encontrou resultados favoráveis no caso da educação. No nosso modelo teórico foi bem parecido com o dela. Então, aqui, já chegar na seção de base de dados do trabalho. Então, cruzei dados do operacional do BNDES, né, que é o valor e a modalidade das operações do PIMAT por município, com o IBGE, com o PIB e população dos municípios, e duas bases do Instituto Nacional, o FINBRA, que é de finanças municipais, que é a arrecadação e gasto dos municípios, e o SICONF, que trabalha mais com o endividamento dos municípios. Então, cruzei tudo, peguei o código IBGE dos municípios, o ano, cruzei todas essas bases. E tem um painelzão agregado de municípios brasileiros. Aqui, então, próximo slide. São as minhas 15 variáveis de interesse. O que eu quero estimar com o PIMAT.
Então, no lado das receitas municipais, é uma simplificação essa tabelinha aqui. Quero ver o impacto no IPTU, ISS e TBI. Somando os três, a gente tem as receitas de impostos, que é o total. Soma com a arrecadação com taxas e tem receita tributária. Soma a receita tributária com receita patrimonial e temos receitas correntes. Claro que no FIMA tem mais contas que entram aí no meio. Só que essas contas o PIMAT não deveria afetar. Então a gente filtrou só essas 8 variáveis. A gente espera que o PIMAT, menos hipoteticamente, tenha algum efeito. O nosso segundo bloco de variáveis são as finanças municipais e PIB. Então a gente tem despesa com educação, despesa com saúde e outras despesas. Somos os três, a gente tem um total de despesas orçamentárias. Paralelo às despesas orçamentárias, a gente tem a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida. E também temos o PIB. A gente vai ver o impacto então, um por um. Aqui descritiva da base, nesse painelzão final que eu montei aí. Os municípios tratados são os que estão pintados em azul escuro, os controles, os potenciais controles são azul claro. O que são os brancos? Os municípios em branco aqui, eles são aqueles que receberam o primeiro impacto do PIMAT, o primeiro tratamento do PIMAT, quer dizer, no período 97 a 2002. Então, eles estão fora da... Eu não tenho dados do FIMBRA antes de 2002 para avaliar, então eles estão fora da avaliação. Então, eu chamei eles de amostra contaminada e excluí eles de tratados de controles, estão fora do meu painel. O bom é que nesses municípios os primeiros tratados pelo PIMAT são as capitais e as cidades de grande porte do Brasil. Então, isso ajuda até a balancear a amostra de tratados de controles daqui para frente. As capitais, São Paulo, por exemplo, as grandes capitais, realmente é difícil encontrar um controle parecido com cada um. Então, a minha amostra final vão ser 5.140 potenciais controles, comparados com 328 tratados. Então, próximo slide aqui. Esse slide eu acho legal, assim que mostra bem a cara do município apoiado e não apoiado. O que eu fiz aqui? Eu peguei a lista de todos os municípios que receberam algum tratamento do PIMAT de 2003 a 2021. Joguei essa lista de municípios para 2002, que é o primeiro ano do meu painel, e criei dois grupos, os tratados e os controles. Tratados é aquele município que um dia vai ser tratado. O controle é aquele que nunca será tratado. Peguei as médias em valores de 2021, valores reais, para as variáveis de interesse, as 15 variáveis que eu vou estimar, e fiz um teste T. O teste T que eu quero fazer nele é comparar a hipótese, e testar a hipótese nula de que as médias são iguais. Hipótese nula, médias iguais, hipótese alternativa, médias diferentes. Se encontrar significância, então as médias de fato são diferentes. Eu rejeito o meu H0. Então, o que eu quero dizer aqui? O que essa foto aqui está mostrando? Que já no início do tratamento, os municípios que receberam o PIMAT já tinham uma capacidade arrecadatória um pouco maior que os potenciais controles. E também eles tinham menos dependência de transferências correntes. Por outro lado, quer dizer, mais PIB, mais população. Por outro lado, me chamou a atenção, esses municípios que foram apoiados tinham alguma restrição de gastos. Eles gastavam menos com saúde e educação que os seus controles. Eu não posso dizer porquê, não tenho condições de dizer porquê. Mas tenho essa foto. Aqui, então, é uma outra forma de ver as descritivas, em que, ao invés de olhar valores per capita, tal como vou estimar, eu vi todas as receitas do município, que eu vou estimar ou que não vou estimar, em proporção da receita corrente total. Eu quero ver a cara da capacidade arrecadatória dos dois grupos de município. Também é para 2002, também eu fiz a mesma metodologia, né? Puxei todo mundo que seria tratado algum dia e chamei de tratado aqui. Também rodei o teste T. Aqui, em todas as receitas, como proporção das receitas correntes, os tratados já se saíam melhor, menos as transferências, né? Que é o fundo, principalmente o fundo de participação dos municípios. Ou seja, o que a gente tem aqui? Então, mesmo antes do tratamento, os municípios que vão receber apoio do PIMAT já tinham mais capacidade arrecadatória que os outros. Por isso que é importante usar métodos realmente sofisticados. O nome disso aqui chama-se viés de seleção. Acho que vocês sabem da matéria de econometria de vocês. Então, dá para ver que os municípios partem de lugares, de situações opostas, tratados de controles. É preciso usar alguns métodos sofisticados que aproximem o perfil de ambos para que eles sejam comparáveis e que os resultados da estimação tenham pelo menos algum sabor de causalidade, não de correlação.
Tá, então o próximo slide aqui é o último de descritivas aqui, eu acho, é a minha mesmo. É o perfil final do tratado. Então, a maior parte dos municípios tratados estão de médio a IDHM, localizados sul e sudeste do Brasil, e foram apoiados com operações diretas do BNDES. Então, a gente tem bem a cara do município que recebeu apoio. Então, agora a metodologia do trabalho. Então, as 3 hipóteses que eu vou estimar, eu já falei para vocês lá no início. É o PIMAT, primeira hipótese, o PIMAT capacita o município a elevar a arrecadação de impostos, aumento da arrecadação eleva a provisão de infraestrutura social do município, que é um efeito de segunda ordem, e efeito de terceira ordem, que essa provisão de infraestrutura social pode causar o crescimento do PIB per capita. Então, a gente tem um modelo empírico de forma reduzida, né? Y e T é a variável de resultado no município I no ano T, é igual ao somatório dos efeitos do PIMAT, da variável PIMAT, mais um vetor Z de covariadas, que no caso é só, a gente tomou como covariada só as transferências per capita que o município recebe do FPM, mais termos de erro de efeitos fixos, né, de ano, de município e de ano mais município. Então, o tratamento é identificado pela DAME PIMAT, como eu falei, igual a 1 se o município no município I, no ano T, teve um projeto aprovado pelo BNDES, há E anos. Esse negócio, esse termo E anos, mostrar para vocês, é uma metodologia de estudo de evento, que vai permitir ver o efeito dinâmico do tratamento. Não só se o PIMAT teve um efeito X, mas sim se o PIMAT teve efeito X no ano do tratamento, 2X um ano depois, 3X 3 anos depois, assim vai. O vetor de covariadas já falei para vocês que é só transferências correntes per capita. Aqui é o último slide de metodologia. Assim, sim, só falando na ser didático com vocês, como é de tratar efeitos de tratamento, qual é o desafio de tratar de observar os efeitos do PIMAT? É que o programa, assim, o programa mais ou menos é baseado em um choque tecnológico do município, isso é, vai dar um cadastro, um sistema de foto de satélite para o município para permitir que ele seja capaz de melhor administrar a sua arrecadação tributária. Não é um gasto que vai se exaurir em 1 ou 2 anos, é uma coisa que vai ficar a longo prazo. Então, interessa ver o efeito de longo prazo. O segundo desafio que a gente tem em avaliar o PIMAT é que não é aquela tratamento, como é que eu vou dizer, controlado, né? Que a gente dá uma vacina para um grupo, todo mundo no mesmo dia, depois daqui a um mês tu vê quem pegou doença, quem não pegou, daqui a 6 meses de novo, quem pegou doença e não pegou. Não, aqui, a cada ano nós temos novos municípios entrando. A gente tem operações ano a ano, então o tratamento é contínuo. O que a gente se faz, né, nessa situação? Assim, não sei se é o que vocês fazem, mas o que eu fazia antes de conhecer esse método que eu vou usar agora, basicamente, pega todo mundo que foi tratado algum ano, joga primeiro ano da série, no caso 2002, faz o pareamento por propensity score matching nesse ano, aí usa o pareamento por vizinho mais próximo, não sei se estou falando muito técnico para vocês, mas é mais ou menos tentando ser didático. Faz o pareamento no primeiro ano com todo mundo que vai ser tratado algum dia, depois filtra a amostra por tratados e controles conforme identificado naquele ano, e depois joga para frente e estima um painel de efeito fixo. É isso que eu fazia até agora. Não, mas isso aí tem um problema. Esse procedimento tem viés. Se hoje, por exemplo, se em 2002 um município tratado foi pareado com um município não tratado, em 2002, não é que em 2021 eles vão ser comparáveis de novo. Eles podem ter tomado muitos choques exógenos, feitos outras políticas nesse período, então eles não são mais comparáveis em 2021. Então não vai ter um viés de seleção inicial, mas vai ter um viés de seleção no meio termo. Então, qual é a solução para esse método? Então, é um método mais avançado, mais sofisticado de diferenças desenvolvido por Callaway Santana, de 2021. Esse método, assim, ele tem um pacote de R que ajuda a estimar, então não é difícil operar ele. A ideia dele, então, para resolver esse problema do viés de seleção no meio do caminho, entre o tratamento e o período que tu quer ver o impacto, ele estima o impacto do tratamento para cada coorte de anos de início do tratamento. Ou seja, os municípios que foram tratados pela primeira vez em 2003, 2004, são parâmetros diferentes. Em cada período, isso é
T0, T+1, T+2, e cada período desde a exposição ao tratamento. Então, a gente vai ter aqui dois resultados agregados, que é o ATT geral, que é o efeito médio do tratamento geral, e mais o estudo de evento, que estudo de evento é uma metodologia que procura ver o efeito dinâmico do tratamento. A hipótese central, então, desse método do Callaway-Santana é que o grupo de controle, incluindo os municípios ainda não tratados, fornece trajetória média contrafactual do variável de resultado. Isso é, a gente pode assumir que o município que não foi apoiado seria o que teria acontecido com o tratado caso ele não tivesse sido tratado. É o que se chama de contrafactual, é isso. E essa validade da hipótese é testada pela semelhança das trajetórias médias das variáveis de resultado entre os grupos de tratamento e de controle antes do tratamento. Parece complicado, mas como é que se faz isso aí na prática? A gente vai ver o efeito dinâmico, o impacto do T0 até T+10, não só para frente, a gente vê para trás também. Se por acaso tiver impacto para trás, logo o controle é viesado. Então, a gente vai fazer, para ver se o efeito é causal, a gente vai estimar o impacto para trás também do tratamento. Então, nosso painel desbalanceado, já que os controles incluem municípios ainda não tratados. O painel é desbalanceado porque não é todo município que declara FINBRA ano a ano, tá? Tem uns buraquinhos nessa base do FINBRA, que a culpa não é do Tesouro Nacional, é o município que não presta conta de vez em quando. Tá, então, aqui já vamos para os resultados. Né? Esse gráfico aqui mostra o ATT geral, é o impacto médio do tratamento para as finanças municipais. No eixo horizontal estão as variáveis, 8 variáveis. No eixo vertical estão o impacto, está o coeficiente de impacto médio dessa avaliação. Então, o impacto de 13% no IPTU, 17% no ISS, 19% no ITBI, 15% dos impostos, não teve efeito significativo para as taxas, 14% na receita tributária, 39% na receita patrimonial e 14% nas receitas correntes. Só explicando, então, a bolinha que significa a magnitude do coeficiente, a reta que cruza a bolinha é um intervalo de confiança, né, que eu estimei em cima do coeficiente. Se, por acaso, o intervalo de confiança tocar o eixo zero, a estimativa perde a significância. Então, não vai ter estrelinha. Quem foi significante a 5% ganha estrelinha em cima. Então, esse próximo gráfico aqui mostra o resultado do estudo de evento. Então, em primeiro lugar, quero que vocês, dado que esse método é novo, eu queria que vocês olhassem na hipótese de validade, que identifica a causalidade do tratamento, que é olhar o estudo de evento antes do tratamento. Aqui, ó. Para ver que a maior parte dos casos ele é flat. Essa variável que pegou uma significantezinha, mas em geral ele é flat em comparação com o eixo zero. Então, para essa hipótese de identificação, nossa avaliação passou no teste. E a gente vê geralmente nas variáveis que a gente já tinha visto o impacto, mas a tendência de aceleração, o impacto do tomate é crescente ao longo do tempo. E esse é um resultado que faz o nosso trabalho se destacar em relação ao resto da literatura. Muito trabalho anterior ao nosso, que dizia que o tomate não tinha efeito, o efeito era muito pontual, em casos muito específicos. Na verdade, eles estavam olhando o impacto do tomate no próprio ano do tratamento. Ou seja, o BNDES desembolsou, já queria procurar efeito no ano que o dinheiro saiu. Não deu tempo ainda do investimento se consolidar. E essa metodologia de estudo de eventos serve exatamente para isso. Ajuda a ver efeitos de longo prazo do tratamento. Pode ver, inclusive, para IPTU, ISS e ITBI, o impacto começa em T+2, T+3. Ainda se mantém ao longo do tempo. Então, o segundo bloco de resultados é no bloco de finanças municipais e PIB. Então, ele tem efeitos de 23% na despesa com educação, 34% na despesa com saúde, 39% em outras despesas, 31% em despesas orçamentárias e 9% na receita corrente líquida. Não tem significância para o impacto na dívida e 18% de impacto no PIB. Então, o próximo gráfico, então, é o estudo de evento para finanças municipais e PIB. Também a gente vê aqui a tendência de aceleração ao longo do tempo. A gente vê que não tem significância nenhuma, o intervalo de confiança é enorme para a dívida líquida, então o PIMAT não faz o município se endividar.
Uma coisa, e PIB também é a mesma coisa. Assim, só dando spoiler para vocês, já conversei sobre resultados procurei um especialista em finanças públicas para conversar sobre esse resultado. Na verdade, o efeito do PIB é a identidade contábil em relação aos efeitos das despesas orçamentárias. Tá? O IBGE, quando calcula o PIB municipal, computa as despesas orçamentárias no PIB. Então, esse efeito no PIB, na verdade, foi um efeito, basicamente, de política fiscal expansionista. Então, continuando o trabalho, o que eu vou mostrar para vocês agora? Até agora, esses gráficos para vocês, eu mostrei o impacto agregado para todos os municípios do Brasil que receberam o PIMAT. Aqui para frente eu vou mostrar as heterogeneidades. Escolhi as 8 variáveis que eu achei mais importantes do trabalho e vou estimar de novo meu método de estimação para ver se os efeitos são diferentes para determinar os perfis de município. Então, a primeira heterogeneidade é a intensidade do apoio. Então, eu dividi os tratados num grupo com uma alta intensidade, que é com... Na verdade, eu criei um indicador que é o valor da operação que o BNDES fez com o município, dividido pelo total de receitas correntes, para todos os municípios, e com base nesse indicador eu dividi em 2 grupos com base na mediana. Metade ficou alta intensidade, metade baixa intensidade. Rodei o método de novo para ver se tem diferença. Em geral, sim. A alta intensidade tem um diferencial de cerca de 10% nos efeitos. Então, a segunda modalidade de heterogeneidade é a modalidade de operação, direto ou indireto. Talvez não seja muito de interesse para vocês, mas para o BNDES realmente é importante saber se as operações são mais efetivas quando feitas e monitoradas internamente pelo banco do que terceirizadas por um parceiro. E, de fato, as operações diretas realmente tiveram mais efetividade aqui. Então, as operações que o BNDES fez e monitorou por si próprio têm mais impacto. E, assim, conversando com o operacional, tem a questão que essas operações diretas acontecem há mais tempo, então tem mais prazo de maturação dos investimentos, os projetos são maiores, e os municípios, o BNDES procura os municípios mais estruturados, com maior potencial de arrecadação para fazer as operações. Então, terceira heterogeneidade, vai ficando interessante agora, é a faixa de DHM. Então, sai um pouco da questão interna do BNDES, já é mais relacionado ao desenvolvimento local, que eu acredito que seja o interesse de vocês. Né? Dividi todos os municípios do Brasil em 3 faixas de DHM, conforme os critérios da própria PNUD, né, que faz esse indicador. E mostrei aqui que, em geral, os efeitos tendem a ser maiores. O gráfico realmente mostra as curvas são muito perto, né, mas geralmente os impactos são maiores nos municípios de baixo IDHM. E a última heterogeneidade aqui que quero mostrar para vocês é a região do Brasil. Peguei só Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, porque no Norte eram só 12 operações, né, então eles não têm massa suficiente para estimar. Quando eu estimei, ficou um intervalo de confiança gigantesco, né, então não tinha inferência para fazer. No geral, então, quem se sobressaiu aqui foi o Nordeste. Olha só bem como é que está o gráfico. Despesa com educação, mas também a receita com impostos e com ITBI. Dá para ver que esse azul escuro está se sobressaindo. Bom, para quem... eu mostrei muitos gráficos para vocês, mas aqui, então, essa tabela resume todos os resultados dessas variáveis que eu fiz. Então, impacto total e impacto em cada heterogeneidade. Só para resumir para vocês, não vou ler um por um, mas o que se sobressai? Nordeste, baixo DHM. Então, o PIMAT tem mais efeitos nesse perfil de município. Então, já encerrando o trabalho, agora é o seguinte, quem já trabalhou com pareamento com escola de propensão sabe que pequenas modificações na tua amostra pode ter grandes diferenças no resultado. Não sei se você tem experiência com micrometria, já viu isso. Muda uma variávelzinha aqui, inclui filtra uma observação a menos, roda de novo e vai mostrar totalmente diferente. Então é importante trabalhar, alguém aí já concordou comigo. Então é sempre importante trabalhar com teste de robustez, né? Se antecipar esse problema que pode dar. O que eu fiz? Qual foi minha robustez? Nos exercícios passados, eu considerei controles os municípios que receberam tratamento, mas que ainda não foram tratados no momento que eu fiz o pareamento. Ou seja, no pareamento de 2004, inclui municípios que só seriam tratados em 2010, por exemplo.
E nesse teste de robustez que estou fazendo aqui, não. Tem um perfil, tem um bloco só de municípios tratados e vai ser comparado com blocos de municípios que nunca vão ser tratados. Eu rodei tudo de novo. Olha só o que aconteceu. Na verdade, até nesse caso, eu perdi a robustez no ISS, mas é o único resultado negativo. A identificação de causalidade no pré-tratamento deu certo e os resultados foram ainda maiores na minha amostra de robustez. Mas eu preferi ficar no meu trabalho com a amostra que inclui como controles os ainda não tratados, simplesmente porque a massa de controles é maior. Então, o resultado, a princípio, vai ser mais consistente. Então, esse último teste eu achei interessante, né? Isso aí partiu num debate interno, né, quando estava fazendo esse trabalho com as gerências envolvidas do BNDES. Assim, mostrei todo o trabalho, mas todos esses resultados, a princípio bonitos aqui, mas veio duas perguntas para provocar. Em primeiro lugar, será que esse método que eu estou usando é viesado para sempre dar um resultado positivo? E a segunda pergunta, será que, na verdade, os municípios que já estavam crescendo o PIB, que já contrataram o PMAT e aumentaram a arrecadação ao mesmo tempo, ou seja, o verdadeiro tratamento foi um crescimento exógeno do PIB que gerou a demanda por PMAT e o crescimento? Então, uma ideia, vamos fazer um teste placebo. Tem o PMAT, eu mostrei para vocês que o PMAT, aquela tabelinha, o que ele financia, o que não financia, tem coisas que o PMAT não pode fazer. Quem contrata PMAT não pode usar os recursos do programa para comprar terrenos imóveis. E não pode fazer obras civis de iluminação pública. Então, quais são as contas do município que estão relacionadas a ganhos relacionados a esses gastos? Vem a questão da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma conta que o município cobra do imóvel quando faz uma obra de melhoria, pavimentar a rua, botar iluminação na frente do imóvel. Municípios compram imóveis para botar uma indústria no local, para praticar alguma atividade agropecuária e de serviços. Então, as receitas municipais com agropecuária, serviço industrial, não devem se mexer diante do PMAT. A gente rodou esse placebo, então, vamos rodar para essas variáveis que o PMAT não pode. Se por acaso deu efeito nela, quer dizer que não foi o PMAT, foi o município simplesmente estava crescendo. E coincidiu ele começar a crescer e contratar um PMAT. E olha só o resultado, realmente, nem antes nem depois deu efeito para essas variáveis. Eu acho mais interessante vocês verem a receita industrial. Né? Deu um pareamento perfeito assim no pré-tratamento, mas depois tem uma dispersão muito grande, que mostra não causalidade. Então, considerações finais do trabalho, encerrando agora. Então, os efeitos PMAT são positivos e significativos para variáveis de arrecadação, finanças e PIB. Aqui, não vou citar de novo, mas eu já falei para vocês sobre as magnitudes dos impactos nas principais variáveis. Em geral, há tendência de aceleração dos efeitos ao longo do tempo, não há tendência de elevação do endividamento. Os maiores efeitos são para projetos de maior valor relativo, as operações diretamente feitas pelo BNDES, municípios de baixo DHM e localizados na região Nordeste. E agora o último ponto, na verdade, é uma provocação interna para o BNDES. Né? Será que o PMAT deu tanto efeito assim nesses municípios? Não é porque exatamente eles já não tinham mais potencial de arrecadação? E realmente sim. Aí passa uma questão do trade-off da política pública. Né? O que a gente quer fazer? O que a gente espera de uma política de desenvolvimento? Que a política seja de risco zero, totalmente reembolsável, com inadimplência nula, mas que atenda os municípios que já têm algum potencial de arrecadação. A gente quer chegar naqueles municípios mais pobres que não têm nem capacidade de fazer um projeto. Nesse caso, o BNDES teria que aceitar correr mais riscos. Inclusive, teria que desenvolver alguma forma de apoio à própria elaboração do projeto pelo município. Talvez o município já tão pobre não tenha nem pessoal capacitado para fazer um projeto de investimento para submeter ao banco. Claro, isso não passa só pelo BNDES, não é o BNDES que discute o risco que ele pode correr. São leis que o governo federal tem. Né? Se qualquer município ficar inadimplente com o BNDES, ele perde o FPM, que o FPM é a garantia para o BNDES. Então, seria, se a gente quiser aprofundar a política pública no sentido de levar essas melhorias na arrecadação tributária para os municípios cada vez mais pobres, mais necessitados, a gente vai ter que enfrentar maiores riscos. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha ensinado para vocês, tenha transferido no meu conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham interesse em continuar nessa agenda de política pública e desenvolvimento regional. Um abraço para vocês.